Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 3 da aula 9 do curso de Álgebra Linear. E nesse vídeo nós falaremos sobre o teorema do núcleo e da imagem. Vamos lá? Bom pessoal, o teorema do núcleo e da imagem é o seguinte. Sejam V e W espaços vetoriais e T uma transformação linear de V em W. Então, a dimensão do domínio, que é V, né? Então, a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo de T, certo? Mais a dimensão da imagem de T, certo? Gente, então, ó, é uma fórmula para dimensões, certo? Então, a dimensão desse aqui, ó, é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, tudo bem? Então, vamos para algumas consequências desse resultado. Então, nas condições do teorema anterior, ó, se a transformação T for um isomorfismo, o que significa isso? Ou seja, se ela como função for uma função objetiva, né, que por sua vez significa dizer que ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, né? Então, se isso acontecer, então obrigatoriamente a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. Então, gente, ó, pode não ser o mesmo espaço vetorial, V e W, certo? Mas a dimensão tem que ser igual no caso de T ser um isomorfismo, certo? Então, como é que a gente verifica isso, gente? Ó, usando esse teorema aqui, ó, essa igualdade aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. T é um isomorfismo, então T é injetiva. Se T é injetiva, a gente sabe que o núcleo é o subespaço nulo. O subespaço nulo tem dimensão zero, né? Então essa quantidade aqui, gente, é zero, certo? Então a gente obtém o quê? Que a dimensão de V é igual à dimensão da imagem de T. Mas T, como é um isomorfismo, ele é sobrejetiva também, né? Sobrejetiva quer dizer o quê? Que a imagem é igual a o contradomínio que é W. Então, a dimensão da imagem de T é a dimensão de W. Né? Aqui é zero, então a gente tem o quê? Que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Certo? Então, a gente obtém, tá vendo? Segunda consequência, nas condições do teorema, né, do núcleo imagem, T é injetiva se somente se for sobrejetiva no caso de a dimensão do domínio e do contradomínio coincidirem, né, que é a condição necessária daqui do corolário, né? Então, gente, ó, se você tem V e W, né, certo? Espaços vetoriais, T uma transformação de V em W, né, linear, onde a dimensão de V é igual à dimensão de W, então ela é injetiva se somente se for sobrejetiva, a transformação, né? Isso é legal, né, gente? Por quê? Porque você não precisa fazer duas contas, né? Você quer mostrar que T é um isomorfismo. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, vamos verificar se a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. Ah, é? Beleza. Então basta eu mostrar que é injetiva. Se eu mostrar que é injetiva, eu já ganho os dois. Ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, tá vendo? Então, para você mostrar que é injetiva é fácil, né? Basta verificar quem é o núcleo da transformação linear, né? Se o núcleo for o subespaço nulo, injetiva. Percebeu, gente? Então, você não precisa fazer, né? Não precisa mostrar que a transformação é sobrejetiva. Basta você verificar que a dimensão de V é igual à dimensão de W, que o núcleo é o espaço, o subespaço nulo. Tá vendo? Então, com isso aqui a gente já mostra que T é um isomorfismo. Percebeu? Então fica fácil, né? O outro corolário, né, outra consequência, é que nas condições do corolário acima, né, ou seja, T uma transformação linear de V em W, dimensão de V igual a dimensão de W, se T for injetiva, então ela leva a base de V em base de W. Gente, lembrando que no vídeo anterior a gente falou que T leva bases de V em bases de imagem de V, certo? Mas aí, quando você tem aqui, ó, nessa situação, né, a dimensão de V igual à dimensão de W, né, se T for injetiva, né, usando esse corolário aqui, ela também será sobrejetiva. Ou seja, T injetiva significa dizer que T é um isomorfismo, certo? Em particular, sendo sobrejetiva, a imagem é igual ao contradomínio, né? Então a gente tem o resultado, né? Lembrando que, né, pelo vídeo anterior a gente sabe que leva base de V em base de imagem de V, de T, desculpa, e a imagem de T é W, né? Então, fechou aqui esse corolário. Tudo bem, gente? Então, três consequências interessantes do teorema do núcleo à imagem. Tudo bem? Agora, essa fórmula aqui, gente, é muito importante, certo? Dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, né? Conhecido como o teorema do núcleo da imagem. Bom, pessoal, vamos para um exemplo. Ó, mostre que a transformação linear
t, que sai do R3 e chega no R3, né, dada por t de x, y, z igual a x menos 2y, z, x mais y, é um isomorfismo, ou seja, objetiva, né? E vamos calcular a sua inversa, né? Que é t a menos 1, que sai do contradomínio e chega no domínio, né? Gente, uma coisa que eu não comentei, né, antes, né, mas eu vou frisar aqui, é que a inversa de uma transformação linear, certo? Também será uma transformação linear. Legal, né? Então, vamos lá, gente. Para você mostrar que a transformação linear é um isomorfismo, né, lembre, a gente tem que verificar que ela é sobrejetiva e injetiva. Mas, pelos resultados anteriores, basta a gente verificar o quê? Se a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, né, e se T for injetiva. Né? Só essas duas condições já basta para mostrar que é isomorfismo. Né? Então, gente, ó, a dimensão do domínio é quem? 3, né? Porque é o R3. A dimensão do contradomínio é quem? 3, porque é o R3. Então, 3 igual a 3, a dimensão é igual, né? Portanto, basta mostrar que a transformação linear é injetiva, ou seja, calcular o núcleo e verificar que é o subespaço nulo, né? Então, vamos lá, gente, ó. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Ó. O núcleo de T tem que ser o vetor nulo, né? Do domínio, que é o do R3, né, que é 0, 0, 0, certo? Então vamos lá, vamos pegar um V qualquer, certo? Do R3, então ele tem a cara x, y, z, né? Então se ele tiver no núcleo, né, ele está no núcleo se somente se, né, t de x, y, z for o vetor nulo aqui, né? Então t de x, y, z é 0, 0, 0, né? E aí quando você tem essa igualdade aqui, né, a gente vai pegar o valor, né, quem é t de x, y, z aqui, ó, joga aqui, nós vamos obter um sistema linear. Qual é o sistema linear? X menos 2y igual a 0, z igual a 0, x mais y igual a 0. Então, nós temos aqui esse sisteminha linear. A gente resolve para ver quantas soluções tem, né? Se tem uma ou infinitas, né? Então, a gente tem uma solução só, né? E a solução é a trivial, né? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Portanto, gente, o vetor V, que é x, y, z, que está no núcleo, só pode ter uma cara, que é 0, 0 e 0. Certo? Então, o núcleo de T é formado apenas pelo vetor nulo, né? 0,0,0. Portanto, a transformação linear é injetiva. Mas como a dimensão, né, do domínio é igual à dimensão do contradomínio, a gente tem pelo slide anterior que ela é injetiva se somente se for sobrejetiva, ou seja, ela é os dois. Né? Tanto injetiva quanto sobrejetiva. E aí nós temos que T é um isomorfismo. Tudo bem? Bom, beleza. Então, fechamos aqui o primeiro item, né? O segundo item é encontrar a inversa, certo? Como é que a gente encontra a inversa? Gente, ó, lembrando que pelo primeiro vídeo, a gente sabe que a gente precisa apenas conhecer os valores de uma transformação linear numa base, concordam? Por quê? Porque se a gente conhece, a gente consegue desmembrar, né? E a gente consegue encontrar o vetor dessa a transformação linear, né, em qualquer vetor, certo, do domínio. No caso aqui, t a menos 1 tem esse R3 aqui como domínio. Né? Então, gente, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conhecer quem é t a menos 1, ou seja, quem é a inversa de t, numa base do R3. Né? Professor, mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, gente. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, tem uma consequência lá no slide anterior que diz o seguinte: todo isomorfismo leva a base em base. Né? Base do domínio em base do contradomínio. Não é isso? Então, gente, ó, vamos pegar uma base aqui do R3. Como a gente conhece quem é a T, vamos pegar uma base do R3 aqui. E quando a gente aplicar T nessa base, a gente vai obter uma base aqui também. Concordam? Então, vamos lá. Ó, T leva a base do R3, domínio, em base do R3, contradomínio. Por quê? Porque T é um isomorfismo. Né? Olha o slide anterior, vocês vão verificar exatamente o que eu estou falando. Então, vamos pegar uma base aqui qualquer, né, e vamos calcular T nessa base. Vamos pegar a base canônica, que é mais fácil, né? Ó. Beta 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pode escolher qualquer outra base, gente. Mas vou pegar a canônica, que é mais fácil. Pegamos essa base aqui. Pegamos? Então, vamos calcular quem é T desse vetor, T desse vetor e T desse vetor. Tudo bem? Então, T de 1, 0, 0, aplicando aqui vai dar 1, 0, 1. T de 0, 1, 0 é menos 2, 0 e 1. E T de 0, 0, 1 é 0, 1, 0. Então, lembrando, como esses vetores aqui, ó, são base, né, esse e esse, né, formam a base para o R3, domínio. Então, esses vetores que a gente encontrou aqui, ó,
1, 0, 1 menos 2, 0, 1, 0, 1, 0 forma uma base para o contradomínio, né? Que é o R3 também. Então, gente, ó, veja bem. Se T de 1, 0, 0 é 1, 0, 1, então T a menos 1 de 1, 0, 1 é 1, 0, 0, concorda? Ou seja, se você se T disso aqui é esse, então T a menos 1 desse é esse. A mesma coisa acontece aqui e aqui, ó. Então, o que eu estou falando é isso aqui, gente, ó. T a menos 1 de 1, 0, 1 é 1, 0, 0. T a menos 1 de menos 2, 0, 1 é 0, 1, 0. E T a menos 1 de 0, 1, 0, esqueci de colocar aqui, né? É 0, 0, 1. Percebeu? Então, pensando ao contrário, né? Se T vai no vetor e manda no outro, então o outro é mandado por T a menos 1 no primeiro, não é? Então, beleza, gente. Então, o que, é que a gente tem aqui? A gente tem uma transformação linear T a menos 1 que a gente tem que encontrar, mas a gente conhece os vetores de T a menos 1 numa base. Percebeu como é que é o quebra-cabeça? A gente sabe que T é um isomorfismo. Veja como é que a gente fez. Ó. A gente sabe que T é um isomorfismo, então manda a base em base. Pegamos uma base do domínio. Então aplicamos T nessa base, obtemos uma base do contradomínio. Né? Só que automaticamente a gente já sabe quem são os vetores, quem são os valores de T a menos 1 nesses valores que a gente encontrou, né? Que é exatamente o inverso. Né? Então a gente sabe, ó, como esse camarada aqui, ó, esses três vetores aqui, ó, formam uma base para o contradomínio, que é o R3, e a gente conhece T a menos 1 de cada elemento desse aqui, de cada vetor desse, então a gente é capaz sim de encontrar a T a menos 1, né? Daquele jeito que a gente fez no vídeo 1. Então vamos lá, vamos pegar V, né, igual a XYZ do contradomínio de T, que é o domínio de T a menos 1, né? Então a gente quer encontrar T a menos 1 de XYZ, não é? Então a gente vai escrever como esse vetor aqui na base que a gente conhece, né? Ó, tá vendo? 1, 0, 1, menos 2, 0, 1, 0, 1, 0, certo? Que a gente conhece os valores de T a menos 1, né? Aqui eu esqueci de colocar, desculpa, gente, mas aqui vale 0, 0, 1, né? Então a gente escreve, né? Então a gente quer encontrar A, B e C de modo que XYZ é A vezes esse vetor, mais B vezes esse vetor, mais C vezes esse vetor, certo? Aí nós vamos obter um sisteminha, né? Lembrando que a gente tem que encontrar A, B e C, né, gente? Não é X, Y, Z. X, Y, Z aqui estão fixados, né? São as coordenadas de V. Então, nós temos que A menos 2B é igual a X, C igual a Y, A mais B igual a Z. E a gente resolve esse sisteminha, encontramos A igual a X mais 2Z sobre 3, B igual a Z menos X sobre 3 e C igual a Y. E aí a gente faz o que, gente? Nós usamos o fato de que T a menos 1 também é uma transformação linear, né? Então, T a menos 1 de x, y, z, né? A gente sabe que x, y, z é essa combinação linear aqui, não é? Trocando A, B e C pelos valores respectivos aqui, não é? Então a gente separa, né, a soma, né, como a gente fez antes. Coloca o escalar para fora, como a gente fez antes também. Então nós vamos obter o quê? A vezes T a menos 1 de 1, 0, 1, mais B vezes T a menos 1 de menos 2, 0, 1, mais C vezes T a menos 1 de 0, 1, 0. A gente conhece quem é T a menos 1 desse vetor e desse vetor. Basta aplicar, né? Então aqui vai ficar A vezes 1, 0, 0, que é esse valor aqui, né? Mais B vezes T a menos 1 de menos 2, 0, 1 é 0, 1, 0. E T a menos 1 de 0, 1, 0 é 0, 0, 1, né? A gente sabe. Então multiplicado por C, né? Aqui em questão, na fórmula. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar A, B, C. Né? Então, substituindo o valor aqui, vai ficar com x mais 2z sobre 3, z menos x sobre 3, y. Certo? Então, a gente encontrou quem é a transformação linear, certo? Inversa, né? T a menos 1. Gente, lembrando que aqui você pode usar o procedimento, né, de padrão, né, de você encontrar, né, a função inversa, né, de uma função, certo? Só que dá muito mais trabalho, gente. Certo? Porque aqui a gente tem várias coordenadas a considerar. Então eu sugiro que vocês façam desse jeito. Né? Então, recapitulando, mostrando que é um isomorfismo, ela manda base em base. Escolha uma base, certo, do domínio. Use a transformação, que é um isomorfismo, para obter uma base do contradomínio. E aí você pensa inversamente. Ó, se esse vetor vai nesse, então esse daqui vai no outro, né? Vai no primeiro. O segundo vai no primeiro. E aí você vai obter o quê? Os valores, certo, da transformação linear inversa em uma base, certo? Por quê? Porque T leva base em base por ser um isomorfismo. E aí com isso, você usa o vídeo 1, né? Como eu conheço, como T a menos 1 é uma transformação linear, né? A inversa é uma transformação linear também,
e eu conheço os valores dela numa base, então eu sou capaz de encontrar, né, o seu quem é propriamente dita, né, a transformação linear. Certo? E aí, usando o procedimento do vídeo 1, nós obtemos a transformação linear inversa. Tudo bem, gente? Então, com esse exemplo aqui, nós finalizamos o vídeo 3 e a aula 9, né? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na aula 10. Até mais.